Evangelho e o fundamento da vida está nisso aí. E eu não esperar nada de ninguém para comigo, eu estou aqui para ser um doador, não um receptor universal, eu sou doador universal. Eu estou aqui para dar, para doar, para alimentar, como Jesus disse que veio fazer, assim como Jesus. Assim como. Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o Espírito. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos, todo dia. E tantas vezes quantas sejam necessárias, como Jesus disse. Aí Pedro falou, escuta, o senhor não está exagerando essa história, não? Como a gente vai ver aqui em Mateus, no capítulo 18, no equivalente do texto em Lucas. O senhor não está exagerando isso aí, não? Aí Jesus disse, olha, eu não te digo que perdoe aquele que te ofendeu apenas 7 vezes num dia. Mas se houver necessidade, perdoa-o 70 vezes 7 num dia. Se ele vem a você e diz, olha, perdão, perdoa sempre. E se ele nunca cai em si, nunca vem a você, perdoe sempre. É uma questão até de autopreservação. Perdoar o outro é amar a mim mesmo. É não aceitar fazer mal a mim mesmo. Quem guarda ódio, ressentimento, amargura em relação ao outro, não se ama. Não se ama, não aprendeu ainda como convém se amar. Quando a gente aprende a se amar, a gente aprende que a primeira lei do amor é perdoar a todos, sem cuja manifestação não existe passo outro nenhum a ser dado na existência. Se eu ando no espírito do ódio e da amargura e do ressentimento e da vingança e ele ou ela vão ver o meu troco, vai chegar a cavalo, ou quando eu vejo que alguma coisa de ruim aconteceu a alguém que já me fez mal, ou que eu antipatizo de graça, como se graça servisse para justificar a antipatia, que coisa mais patética. Mas a maioria vive assim, e se justifica assim, se pseudo-justifica assim. Diz isso. E bate palma e fica feliz. Eu não fiz nada. Mas ó como a mão de Deus pesou lá e esmagou o cara. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, Deus é justo. E eu fico ouvindo e digo, meu Deus, essas pessoas não sabem que estão aí invocando juízo sobre elas próprias. De acordo com o Novo Testamento, com o Evangelho e com o Velho Testamento. Porque até no Velho Testamento, a bênção é para quem perdoa, não é para quem se vinga. A vingança, está dito no Velho Testamento, pertence ao Senhor. Não tem nada a ver comigo, não é uma prerrogativa que eu tenha. E não há um mandamento dizendo vingai-vos a vós mesmos, ao contrário. E quando você vê na leitura dos profetas, em vários deles, é meio recorrente essa declaração, acerca daqueles povos que quando viram outros povos, dos quais eram inimizados, sofrendo, ou em cativeiro, ou em cerco, ou em sofrimento, ou em incêndio, no fragor de uma batalha perversa, sendo derrotados, e quem está de longe está aplaudindo, como Edom, Moabe, Amon fizeram no dia da desgraça de Jerusalém, ou como Jerusalém fez no dia da desgraça dos amonitas, dos edonitas, dos moabitas e de qualquer outro povo, como fizeram várias vezes, os profetas diziam, olha, vocês estão chamando o juízo que caiu sobre eles, sobre a vida de vocês. É uma lei universal. Agora, quando eu entendo e discerno
O significado de me amar a mim mesmo é quando eu consigo praticar o amor de Deus, inicio o processo da prática do amor de Deus na direção da vida. Amai-vos uns aos outros, antes de dizer assim como eu vos amei, ele disse, mandou a gente se amar uns aos outros como a gente se ama. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Começa desse lugarzinho mínimo. E aí eu só encontro esse lugarzinho mínimo dentro de mim quando eu entendo que ninguém me deve nada, nada está me devendo coisa alguma, e eu estou aqui para ser um servo da vida. E me disponho a isso. E dou o passo de que assim como eu quero viver em estado de perdão e de harmonia com Deus, no que depender de mim, como Paulo diz, eu terei paz. No que depender de mim, ele diz, tende paz com todos os homens. Se essa bola passou quicando aí, chuta na direção do gol da paz. Não para o escanteio do ódio, nem para o fosso do ódio, mas no gol da paz. Esse é o nosso objetivo. Literalmente é o nosso gol. Mas isso só se estabelece se eu tiver essa decisão tomada dentro de mim, de não deixar que nada se pregue e fique grudado como elemento de qualquer pseudo-ódio justificado ou sentimento negativo pseudo-justificado em mim, como se os outros tivessem exagerado tanto que no exagero de maldade deles eu tivesse ganho a prerrogativa de me nivelar por baixo, no nível deles, ou até piorá-los para eles próprios como resposta da minha vida. Pelo amor de Deus, isso é óbvio demais. E é o Evangelho de Jesus que ensina assim. Mas você não quer aprender isso não, né? Agora, o que é interessante é que, conquanto eu já tenha dito isso só no dia de hoje algumas vezes, e essa minha recorrência é para finalidades pedagógicas, de ver se o cara não enxergou por um ângulo, ele enxerga por um outro. Mas é a mesma coisa, é como um striptease. Todo dia eu escolho tirar a roupa por um lugar diferente. Tem dias que eu começo pelo sapato, tem dias que eu tiro primeiro aqui onde meu cabelo está preso, tem dias que eu tiro logo o sutiã, mas no fim é o mesmo corpo que vai aparecer. E aqui é o corpo de Cristo Jesus. Aqui é a tentativa de expor a nudez do Evangelho para a percepção, para a cognição de todas as pessoas, sem que haja nenhum argumento contrário, porque fica difícil contra-argumentar diante de uma realidade tão esmagadoramente saudável e verdadeira. O contra-argumento já é um assinar de um termo de compromisso com a doença pessoal e com a morte de si mesmo. De um modo que não adianta você espernear. O Evangelho tem razão. E o Evangelho diz que você não precisa viver das suas razões contra os outros. Que a sua grande razão sobre qualquer um é não ter razão nenhuma de ficar inimizado contra ninguém. Não importa quem seja esse alguém, nem contra aquilo, nem o que ele contra mim tenha feito, ou ela. Perdoa-lhes, perdoa-nos, assim como nós temos perdoado aqueles que nos fazem mal. E aí eu recebo perdão. Aí eu vivo perdoado. Agora, se você vive cheio de ódio, não adianta, você pode andar de joelhos nas procissões, pedindo a Deus para olhar para o outro lado, não olhar para você, porque você mesmo não consegue perdoar. Jesus diz que é mentira sua, entendeu? Por quê? Porque ele diz que é possível. Quando Pedro diz, Senhor, se é assim, quem é que pode ser salvo? Se eu tenho que perdoar o meu irmão todas as vezes, quem é que pode ser salvo? Eu devo o quê? O senhor não vai estabelecer uma medida, uma quantificação diária de taxa de perdão? Até 7 vezes num dia, era o que Pedro queria.
Para ele sair contando, o cara já perdeu uma, perdeu duas, perdeu três, perdeu quatro, perdeu cinco, perdeu seis, perdeu sete. Opa, a conta dele acabou às 6 da tarde. Agora é só cacete meu, nele ou nela, até a meia-noite. Ou até amanhã de manhã, até o sol nascer de novo. Essa era a lógica de Pedro, como é a lógica de quase todo mundo. Jesus disse a Pedro, eu não te digo que até 7 vezes, eu não vou dar quantificações. Mas é até o impossível, até o impraticável. Ninguém consegue dever tanto num dia. Até 70 vezes 7. Ou seja, até o inalcançável cotidiano. Porque mesmo o ser mais distrofiado dessa existência não consegue atingir essa barbaridade. Então Jesus diz, não tem limite, é tantas vezes quantas sejam necessárias. Você está fazendo isso antes de ser por amor a Ele. Esses mandamentos nos são dados por amor a nós. Eu pratico o mandamento primeiro porque eu me amo. Eu não me quero fazer mal. A prática do mandamento é vida, a prática do amor é saúde, a prática do perdão é saúde para minha mente, para minha alma, para o meu espírito, para o meu ser e até para o meu corpo. Porque, meu Deus, se eu não tivesse vivido até o dia de hoje, perdoando, 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 sem guardar nada contra ninguém, Deus sabe. E o diabo e os principados e potestades sabem também. Eu já teria morrido há muitos anos, eu não teria nem chegado a esse estado de longevidade atual. Eu já teria me ido há muito tempo, é que nunca ficou nada de ninguém jogado sobre mim, nunca. Eu sempre espelhei tudo de volta com perdão, com graça, com amor, com misericórdia, sem reter nada dos outros, porque reter o que é do outro é reter contra mim. Ao contrário, eu não retenho nada, eu não estou aqui nesse mundo para reter os pecados de ninguém. Eu estou aqui nesse mundo para ser um perdoador de todos os pecados, como eu quero ser perdoado de todos os meus pecados. E olha que eu não vivo pecando. Quanto menos eu vivo pecando, mais fácil se torna perdoar todo mundo. É diferente da parábola chamada do filho pródigo, quando aquele irmão mais velho, que achava que era um cara impecável, que era um sujeito ilibado, um verdadeiro fariseu na casa do pai, viu o irmão que tinha sido um filho pródigo, no sentido de que prodigalizou, foi todas as manifestações de licenciosidade e de devaneios e de loucura, até se arrebentar todo, cair em si, ter um eureka divino e voltar arrependido para a casa do pai, e aí ser encontrado por aquele irmão que nunca tinha feito nada, mas que era um poço de raiva, de ódio, de ressentimento. No legalismo dele e no esforço santarado dele, ele odiava todos que não eram e não praticavam os mesmos esforços dele. Porque para ele servir ao Pai era um esforço, não era um privilégio, não era uma dádiva, não era uma graça, não era uma alegria, era só um esforço. Como para a maioria das pessoas que se designam religiosas, e superiores, e maiores, e mais elevadas, é um esforço danado. Aí, por conseguinte, elas vivem em estado de amargura contínua. Aí a graça de Deus para essas pessoas é insuportável. E quando elas veem você praticando graça, bondade, misericórdia e não carregar nenhum tipo de ressentimento, elas ficam com ódio de você, com raiva de você, porque você não se nivelou por baixo. No entanto, a única maneira que eu tenho de me fazer bem é não reter nada contra ninguém. Não importa, não tem razão nem justificativa
nem explicação, nem arrazoado, nem quantificação amontanhada que eu possa elevar dizendo foi esse o tamanho do mal que ele ou eles ou todos fizeram contra mim. Não, desista disso, porque esse argumento não ganha nada diante de Deus. Só traz juízo sobre você. E a gente vai ver mais adiante, na exposição, quando eu chegar especialmente em Mateus, no capítulo 18, onde essas coisas são debulhadas. Mas tem um aspecto que no dia de hoje, antes da gente encerrar a semana amanhã, eu quero deixar com você. Eu já iniciei falando sobre isso na terça-feira passada, na quarta-feira nós não tivemos, mas na terça eu falei sobre a perspectiva do que algo como o perdão produz de dilatamento na mente e coração da gente. No Evangelho, mente e coração têm equivalência, não tem uma dicotomia separando. O cara diz, não, com a mente eu penso assim, com o coração eu sinto assim. Não. O Evangelho, quando cresce em mim, eu posso até começar assim. Mas quando o Evangelho cresce em mim, quando ele começa a cumprir o que Paulo pediu que acontecesse, quando ele começa a se dilatar em mim, como Paulo diz aos Coríntios, dilatai-vos, dilatai-vos, ou diz aos Filipenses, desenvolvei, ou diz aos Efésios, eu oro para que vocês não conheçam limites e vocês transcendam a percepção e alcancem aquilo que é para além de todo entendimento e compreensão, tamanha seja a natureza do dilatamento espiritual de vocês. Isso tudo começa no perdão. Nesses atos mais básicos que estão esperando por mim dentro da minha casa, na minha família, no meu trabalho, todo dia, nos meus encontros, inclusive casuais. Você que pega o ônibus todo dia tem 1000 razões para descer com raiva. Da grosseria, da falta de educação, do desrespeito que você encontra para todo lado, em todo lugar, da parte de uma grande maioria. Mas não existe justificativa. Não apele para nada disso, porque não é razão. Você está aqui para seguir a Jesus. E a tarefa de Jesus no mundo foi muito mais do que pegar um ônibus todo dia, no meio de um monte de maleducados. Ao contrário, mesmo vivendo com os discípulos dele, aos quais ele ensinava esse evangelho dioturnamente por palavras, exemplos e demonstrações variadas, ele chegou a suspirar dizendo, até quando eu estarei convosco e até quando eu vos sofrerei? Ou seja, até naquele convívio um pouco melhorzinho e mais educado daquele grupo de apóstolos, já era uma canseira divina ter que aguentar a burrice dos mais ilustrados, dos mais iluminados, estavam recebendo pela via mais direta, não aulas de evangelho, mas demonstração do evangelho todo dia. E Jesus diz, meu Deus, é difícil. Até quando estarei convosco e até quando vos sofrereis? Vos sofrerei, porque é difícil demais. É difícil demais. E a coisa mais difícil que tem é você abrir o Evangelho, torná-lo explícito e óbvio para quem queira, e ver a pessoa naquela renitência todo dia. Ela não vai embora para lugar nenhum, fica ali, mas não pratica nunca, não assume jamais, não toma posição em coisa nenhuma. E é em relação a isso que Jesus está dizendo, escuta, esse tempo decorrido não produziu nada de bom em vocês.
Até quando eu estarei convosco e até quando vos sofrerei? Meu Deus! Pois bem, eu estava afirmando que na terça-feira passada eu disse que um dos aspectos que a prática do Evangelho, e nesse nosso caso, o tópico de hoje, a prática do perdão produz na gente, eu disse que é uma vez que um pensamento novo é introduzido na nossa mente e coração, sem dicotomia, quando o coração sente como a mente pensa com o coração e as coisas se retroalimentam nesse processo, quando eu chego nesse ponto de desenvolvimento, que não demora muito tempo, não tem que ser uma vida inteira, não. São saltos quânticos na fé, na possibilidade de compreensão e de prática. São saltos quânticos. Não estou andando no mundo newtoniano, onde daqui para a Lua tem uma distância, daqui para o Sol são 8 minutos a luz viajando para chegar aqui na gente, para chegar na estrela mais próxima, meu Deus, são milhões de anos de viagem. Não. Não. A dimensão da fé é completamente ilustrada pela metáfora da mecânica quântica. Assim, a mesma partícula pode estar aqui do outro lado do universo, quando eu olho para ela e eu altero com o meu olhar altera partículas, o meu olhar altera o mundo, e o primeiro mundo que o meu olhar altera é a minha mente, que nunca mais é a mesma quando eu admito um pensamento novo, quando eu admito um sentimento novo, e tem que ser pensamento, sentimento, sentimento, pensamento assim, eu não me torno apenas um ser frio do pensar, e nem me torno apenas uma pessoa esperando um aquecimento para me pôr em movimento. Eu determino com a minha consciência os sentimentos do meu coração e com os meus sentimentos eu modelo e melhoro a poesia e a prática dos meus melhores sentimentos. De modo que uma coisa alimenta a outra. Mas quando um pensamento novo, como esse, entra e você admite, é mesmo. Perdão é essencial. Eu não posso mais me esquecer disso. Tem muita gente que diz umas para as outras que não quer me ouvir, porque tem medo do que vai ouvir e tem medo de não conseguir rebater. Eu vou a cada dia descobrindo mais e mais e mais a quantidade enorme de pessoas que têm pavor de mim. Eu tenho ouvido isso cada vez mais clara e explicitamente até de gente que já teve pavor de mim. Dizendo, sabe, a primeira vez que eu tive um insight provocado por você, um insight do Evangelho que bateu em mim, na mesma hora, primeiro me deu uma alegria, depois me deu um pânico. Porque eu vi que aquilo ali era só uma fagulha. Que se eu me expusesse ao que você ensina todo dia, eu iria ser inundado por uma quantidade enorme de valores e significados novos. E que eu não queria admitir para a minha vida, porque ia ter implicações muito profundas. Que foi o que Jesus disse. Quando disse, eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. E tendo um coração, eles não querem processar nada. Por quê? Jesus mesmo deu a explicação cognitiva esmagadora, dizendo para quê? Em vendo com os olhos, ouvindo com os ouvidos e discernindo com o coração, eles não tenham que admitir a verdade do que eu estou ensinando. E em admitindo não haja mais retrocesso. E eles tenham que admitir que precisam ser por mim curados. Aí tudo vai virando sinapticamente natural. Viver o Evangelho, como diz o apóstolo João, quando escreveu a primeira epístola dele,
no capítulo 5, está lá no final do Novo Testamento, ele diz, ora, os seus mandamentos não são penosos. E os seus mandamentos são um, que nos amemos uns aos outros, assim como ele nos amou. E João, já com 80 para 90 anos, diz, eu não considerei isso um peso, e a cada dia que passa é mais natural. É parasimpático, faz parte do meu ser, da minha intrinsidade, e pode fazer parte do seu ser, se você quiser viver assim. Você quer viver assim? Por favor, Jesus, tu estás vivo, ressuscitado, tu enviaste o Espírito Santo ao mundo, ele está trabalhando no coração de cada pessoa no planeta nesse instante. Ele que tem nos salvado de que loucos apertem os botões da morte na terra. Tem diminuído o agravo que o espírito de vingança produz no coração dos que têm poder nesse planeta. Tem ainda impedido a progressão do mal que se torne completamente insuportável. É o teu espírito, dando uma oportunidade nova todo dia a cada criatura na terra. Especialmente a quem está tendo o privilégio de ouvir a tua palavra. A palavra do Evangelho que sai da boca de Deus em Jesus o Cristo. Por favor, eu te imploro que essa palavra encontre um lugar de acolhimento no coração de todas as pessoas. E que as barreiras e os bloqueios e os medos e os pânicos e as vertigens da verdade não vençam a boa nova do Evangelho no coração de ninguém. É o que eu te imploro com toda a singeleza do meu ser, em nome de Jesus. Amém.